A Bahia, a sua gente e o século XVIII. São essas as três palavras-chave do vídeo que vocês assistirão a seguir. Daremos um mergulho histórico em direção à Bahia setecentista. Mas antes façamos um voo panorâmico. O que queremos com esse trabalho? O nosso objetivo é entender como a sociedade baiana estava organizada. Uma pergunta específica vai nos orientar. Era possível ascender socialmente na complexa sociedade baiana do século XVIII? Assim, a mobilidade social é a nossa questão central. Não estaremos sozinhos nesse mergulho. Seremos guiados por duas importantes historiadoras. A saudosa Cátia Matoso, através do seu texto Bahia Opulenta, uma capital portuguesa no Novo Mundo, e Daniele Santos de Souza, através do seu texto Preto Cativo, Nada é Seu. Na primeira parte, o colega Daniel Rosa apresentará o quadro geral, quadro histórico geral. Na segunda, eu, Valdemar Oliveira, abordarei a questão da mobilidade social para os de baixo, para os membros da base da pirâmide social baiana. Sigamos então. Então, Valdemar, para pensar melhor sobre essa questão, a história é realmente um ótimo instrumento. Daí essas duas partes. Uma primeira parte onde a gente compreende melhor esse retrato da Bahia do século XVIII, da qual nos fala Cátia Matoso. E essa segunda parte, da qual o Valdemar vai tratar mais propriamente da mobilidade social do escravo. E então, nessa primeira parte, esse retrato da Bahia, como é que a Cátia Matoso diz que está a Bahia nesse momento do século XVIII? Então, o papel militar, da qual ela primeiro descreve, é importante, porque nós já percebemos a Bahia como uma potência. A Guanabara é invadida no século XVI e o Maranhão é invadido no século XVII por franceses, e a quem deve os esforços militares para terminar essa invasão? Aos baianos. No século XVII também a Bahia é invadida por holandeses, e é a vitória da Bahia sobre os holandeses depois de um certo período de lutas. Mas é só a questão do plano militar? Não. No plano religioso, a Bahia é a sede do arcebispado. No plano dos serviços administrativos presentes na colônia, dos principais serviços administrativos, estão presentes na cidade de Salvador. E no plano econômico, como é que se encontra essa província? Didaticamente, a gente divide em dois planos, o mundo agrícola e o mundo urbano. Mas eles não estão descolados. Eles não são a mesma coisa, mas não estão apartados. E como eu posso dizer isso? Vamos pensar primeiro no mundo agrícola. É preponderante a figura do senhor de engenho. Eu acho que todo mundo reconhece a figura do senhor de engenho. Mas ela não é a única classe ali. Ela não é por ser elite que ela é a única classe. Eu acho que isso fica bem claro. Então vamos pensar. O senhor de engenho, mas também os lavradores proprietários, os lavradores que também não são proprietários das suas terras, e essa massa gigantesca de escravos presente no mundo agrícola.
E indo para a cidade, indo para Salvador, podemos pensar um pouco desse mundo urbano. Quem é que está nesse mundo urbano? Temos a presença dos grandes comerciantes, mas também dos pequenos comerciantes. Pensando no mundo urbano de modo mais geral, tem a presença dos mascates que viajam pelo sertão fazendo suas vendas dos seus artigos, também os vendeiros, os taverneiros, os caixeiros e outros serviços ali que são presentes ligados ao fazer negócios, da qual a Kátia Matoso fala. E qual a origem dessas pessoas? Qual a origem dessa elite? É muito importante. Ela é predominantemente portuguesa. Os senhores de engenho são marcadamente portugueses e descendentes de portugueses. O mesmo vale para os comerciantes, os grandes comerciantes, o qual também tem essa força política como elite. Mas pensando nas classes intermediárias, continua uma presença de pessoas brancas muito grande. Pensemos os artesãos. A Kátia Matoso fala que apenas 3,1% eram mulatos de tez clara. Ou quer dizer, uma profissão não, um conjunto de profissões que forma esses artesãos são majoritariamente brancos. E as relações entre esses dois mundos? Onde estão? As relações familiares é um modo de observar. Senhores de engenho e grandes comerciantes, eles casam suas filhas. A elite estão casando seus filhos para diminuir os riscos, mas também os investimentos, por exemplo, dos comerciantes na área do mundo agrícola e os grandes senhores de engenho também se relacionando com esses grandes comerciantes. Mas isso também não é só para as classes maiores. Pensemos o artesão. O artesão que, ao trabalhar, consegue construir um certo acúmulo de capital e criar um dote para sua filha, para que ela case com um oficial, gerando ali uma possibilidade de ascensão social. Mas é uma sociedade que a ascensão social ela é reservada aos próprios estratos. Dificilmente você trafega entre os estratos. Então, se pensarmos escravos, as dificuldades são muito maiores. E o Valdemar pode oferecer uma ideia melhor de como é que ela ocorre. Obrigado, Daniel. Bom, pessoal, se a gente fosse fazer o ponto da situação a partir de tudo que já foi dito até agora, a gente poderia sintetizar dizendo que a sociedade baiana do século XVIII era uma sociedade bastante complexa, porém dinâmica. Ou seja, existiam-se a possibilidade de ascensão social, como o próprio Daniel Rosa já comentou. Entretanto, essa possibilidade de ascensão social era quase que exclusivamente entre classes intermediárias e, sobretudo, entre frações das elites econômicas e políticas, como o Daniel já propriamente explicou. Se a gente já falou das camadas intermediárias e da mobilidade social entre as elites, falta falar sobre a base da pirâmide social. Falta falar sobre os escravizados e os libertos. E aí, a Kátia Matoso, ela é taxativa. Entre escravizados e os libertos, existia uma possibilidade relativa, muito relativa, de ascensão social. Como o Daniel já colocou, no meio rural, apenas 3,1% dos lavradores eram mulatos, e mesmo assim de tez clara. 3,1%. Isso é um percentual bastante baixo. No meio urbano, a situação era um pouco diferente, porque os escravizados e os libertos eram estimulados a ocuparem posições na sociedade que eram reservadas aos artesãos, tanoeiros, calafates, sapateiros, e que realizavam atividades, barbeiros que faziam a sangria, não é? Atividade de cuidado médico, atividades essas que, vamos dizer assim, permitiam que eles angariassem recursos, recursos esses que em alguns casos, não se trata aqui de maioria nem de uma quantidade expressiva, permitiam que eles comprassem a própria alforria, mas isso era um número muito diminuto. Um número ainda menor é reportado pela Daniele, não é? Pela Daniele Santos de Souza. Um número ainda menor eram os escravizados que conseguiam comprar outras pessoas escravizadas.
A Daniela faz um estudo da situação da freguesia de Nossa Senhora da Conceição ao longo do século XVIII e vai identificar que apenas 0,9% das pessoas que tinham posse ou propriedade de outras pessoas escravizadas eram escravizadas. E nós estamos falando da freguesia mais expressiva, ou seja, com uma maior possibilidade de existência de pessoas escravizadas com propriedade de outras pessoas escravizadas. Portanto, percebam que a possibilidade de ascensão social era extremamente pequena. Não há nenhum elemento histórico que fundamente a afirmação de que negros e negras, sejam libertos ou escravizados, tinham possibilidade de ascender socialmente. O que existia era a possibilidade de realizar atividades que permitissem, atividades econômicas que permitissem o acúmulo de pecúlio. Mas esse pecúlio seria utilizado a médio ou a longo prazo, em situações extraordinárias, para a própria alforria ou para a alforria de entes próximos, mas não para a mudança do estado social. Inexistia a capacidade, portanto, inexistia o poder de decisão sobre a própria vida em relação aos escravizados. Essa afirmação portanto, a afirmação que tenta associar os escravizados, os libertos, a uma total autonomia na sua vida, a um maior poder de decisão sobre sua vida, como se eles estivessem em estratos sociais mais elevados, é falsa. Aos escravizados e aos libertos estavam relegados papéis sociais bastante determinados, fixos, e que não se miscuíam, não se misturavam com os outros papéis sociais dos outros estratos sociais na Bahia do século XVIII. Da minha parte é isso, e eu queria passar a palavra para o Daniel concluir. Então, é exatamente essa questão. Pensar que uma sociedade escravista dá um grau de permeabilidade nas relações, na ascensão social, é ter de pensar que o grau de impermeabilidade é muito maior. As dificuldades são muito maiores que as facilidades para aqueles grupos que estão na base da pirâmide social, aqueles que têm maiores dificuldades de ascender. Então, igualar as decisões, a possibilidade das decisões sobre sua própria vida, de um escravo e de um português senhor de gênio, é ir para muito mais além do excesso. É quase que ignorar o que a história pode dizer sobre aquele período. É isso. Obrigado por assistir até aqui.